Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados, diz em João capítulo 5, 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Amados, a gente vê que o mundo tem estado em trevas. O mundo sem a presença do Senhor, sem a palavra dele, sem a luz que é Cristo, está em trevas, estão mortos espiritualmente, mortos nos seus pecados, mortos nos seus enganos, nos deleites, nas coisas desse mundo, estão perdidos nesse mundo, né? Caminhando como cegos, indo de mal a pior, é o que nós vemos nesse mundo hoje em dia. Mas aqui a palavra do Senhor, ela diz que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente, andam no mundo, né, como se fossem corpos aí que movem no mundo, mas espiritualmente estão mortos, estão sem Deus, estão sem a presença do Senhor, estão sem luz, estão andando como cegos nesse mundo, mortos espirituais, sem Deus, afastados da presença de Deus, desligados dele, vivendo em trevas. O mundo jaz no maligno, o maligno é trevas, e o mundo tem estado em trevas, fazendo as vontades, as próprias vontades, a vontade do inimigo, das trevas, vivendo dessa forma, mortos espiritualmente e caminhando para o dano da segunda morte, que é a eternidade sem Deus, porque uma vida sem Deus leva a uma eternidade sem Deus. E aqui a palavra do Senhor, ela vem dizer que os mortos, né, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então a voz do Senhor, a palavra dele, tem chegado a muitos, mas muitos não têm dado ouvido, porque diz aqui, os que a ouvirem viverão. Os que ouvirem a voz do Filho de Deus, a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo é o verbo vivo, é a palavra do Senhor, ele é a luz para esse mundo, nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo, ele veio para dar vida aos mortos espirituais, ele veio para nos dar luz, a luz da palavra dele, conhecimento que liberta, que salva, mas muitos têm rejeitado. Muitos têm se negado a ouvir a voz e têm continuado em trevas, têm continuado mortos espiritualmente. Aqui no versículo 24 diz assim, em João capítulo 5, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, queridos, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e crê no Senhor. Tem muitas pessoas no mundo hoje que dizem que creem em Deus, mas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ser limpos, até acreditam que Deus existe e acham que podem, assim, ter uma vida com Deus sem conhecer Ele, sem conhecer a palavra dEle, sem ser limpo pela palavra dEle. Aqui o Senhor Jesus, ele diz, aquele que crê na palavra, que crê no Senhor, mas que primeiro crê na palavra de Deus. Como a pessoa vai crer em Deus se ela não crer na palavra? Porque a palavra é quem fala do Senhor. A palavra é quem nos leva a conhecer a Deus. A palavra, quando entra dentro de nós, o nosso coração, e faz parte da nossa vida, a palavra é que traz a presença de Deus para dentro de nós. Então não adianta as pessoas acharem, né, que eu tenho Deus, eu creio em Deus e isto basta, não basta. A palavra nós precisamos conhecer e crer nela. Como nós vamos crer naquilo que nós não conhecemos, naquilo que nós não entendemos? Se não temos o conhecimento da palavra, nós não temos o conhecimento de Deus. Se não entendemos a palavra, nós não conhecemos quem é o nosso Deus, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, o que precisamos fazer para ter a vida eterna. O Senhor quer nos ensinar tantas coisas. Aquele jovem rico chegou até Jesus e falou para ele o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. E o Senhor, ele disse, guarda os mandamentos. E ele conhecia os mandamentos, mas tinha coisas que o Senhor, ele pediu a ele
algo, coisas que estavam ali no coração dele, onde estava o tesouro dele, que eram as riquezas dele, que ele deveria abandonar aquilo, porque são todas coisas assim desse mundo, o amor dele estava naquelas coisas. Ele até cumpria as leis, mas o que tinha de mais importante eram as riquezas, porque quando Jesus pediu para ele deixar e seguir ele, ele estava apegado e ele não deixou, ele se retirou triste, porque ele não queria ficar sem as coisas que pertencem a esse mundo e seguir a Cristo. Então, amados, quando nós ouvimos, damos ouvidos à voz do Senhor, Ele vai falar coisas para a gente. Ele vai mostrar coisas em nossas vidas que nós precisamos deixar. Ele não somente vai ensinar o que está nas Escrituras, mas o Espírito Santo vai nos mostrar coisas pessoais, coisas em nossas vidas que nós precisamos para nos deixar, muitas vezes abandonar, ou muitas vezes começar a fazer, a praticar, para que nós possamos nos aproximar, para que nós de fato possamos assim estar livres para seguir Ele, para ir após Ele, para pegar a cruz e seguir Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, amados, não adianta somente a gente assim ler a palavra e não crer na palavra. Muitas pessoas até leem a palavra, mas leem como um livro qualquer. Não lê com profundidade no espiritual, pedindo ao Senhor, fala ao meu coração, Senhor, me ensina, com aquele desejo de cumprir. Porque se nós lemos como um livro, como uma revista, não é nada. Mas quando nós deixamos ela entrar dentro do nosso coração e trabalhar nas nossas vidas, ela é o remédio que cura, que traz cura para a nossa alma, para o nosso espírito, que nos limpa, nos purifica, nos liberta. Amém? Aqui diz, versículo 25 novamente: em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora é o tempo de ouvir a voz do Filho de Deus, a palavra dele, deixar entrar dentro das nossas vidas, do nosso coração, a palavra do Senhor fazer parte do nosso espírito, do nosso ser, do nosso verdadeiro eu, de forma que a palavra venha conduzir as nossas vidas, porque assim o Espírito Santo vai estar conduzindo as nossas vidas. E quando nós não somente assim escutarmos, mas quando nós dermos ouvido para viver, para obedecer, para amar essa palavra, então nós teremos a vida do Senhor, a luz dele dentro de nós, porque a luz de Deus é a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa vida vai ser diferente, vai ser iluminada pelo Senhor. Tudo aquilo que o nosso coração deseja não vai estar preso nas coisas desse mundo, mas nas coisas do céu, nas coisas celestiais, nas coisas que vêm do alto, amém? Então nós já não seremos mais mortos espirituais, porque a vida de Deus, a vida que há em Cristo, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens, vai estar dentro de nós. Quando nós deixamos a palavra entrar e nós ouvimos a voz do Filho de Deus, a voz da palavra dele, então nós passamos da morte para a vida e nós estamos vivos espiritualmente, estamos na presença do nosso Deus, a luz dele está dentro de nós e essa luz vai iluminar outras vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja em nossas vidas, amados. Amém. A paz do Senhor Jesus.